Perfeito. Bom, bom dia, aqui é Rafael Nunes, sou assessor jurídico da Comissão de Representantes do Residencial São Luís, o empreendimento de obras abandonadas lá da Edificator e CTCom, que foi retomada, cujas obras foram retomadas pela Caixa e pela seguradora, através da construtora Belmais, né? E que está aí prestes a ser entregue, inclusive tendo sido convocada uma assembleia agora para o dia 25 de julho, agora para terça-feira, uma assembleia de instalação do condomínio, né? E a ideia, então, dessa reunião é bater um papo com vocês, dizer quais são os passos, o que está acontecendo, quais são os próximos movimentos lá do condomínio, tá? É uma reunião aberta, então, para todos os adquirentes, não, e vocês têm aí a possibilidade de fazer algumas perguntas, fiquem à vontade. A ideia é um bate-papo bem tranquilo e bem dinâmico aqui, para que a gente possa rapidamente tecer comentários sobre o São Luís e os próximos passos. Bom, vocês receberam, até vou compartilhar aqui só para ficar na reunião com todos, vocês receberam a convocação lá do Residencial São Luís, da Assembleia de Instalação, tá? Para quem não está muito acostumado com isso, né? Um condomínio, a primeira assembleia dele é a Assembleia Ordinária de Instalação, tá? De formação do condomínio. É a partir dela que o condomínio passa a existir oficialmente. E essa reunião ela está sendo convocada nesse momento um pouco antes da expedição do habite, um pouco antes da conclusão definitiva e entrega das chaves, porque essa é a forma de atuação da Belmais, que já foi testada em outros empreendimentos retomados por eles, e nós aqui do escritório acompanhamos esse movimento no Residencial Florença, onde instalamos o condomínio esse ano, uma obra que era para ter sido entregue em 2010, e em 2023 a gente conseguiu que efetivamente fosse entregue. O São Luís, uma obra um pouco mais recente, é uma obra que era para ter sido entregue em 2017, né? Mas agora, em 2023, então, vai ser efetivamente entregue. Como é que a Belmais se estrutura para fazer essa entrega do empreendimento que deveria ter sido feita pela construtora incorporadora, tá? Então, normalmente, uma obra que é entregue tradicional, o incorporador é que faz essa instalação de condomínio. O incorporador indica uma administradora, convoca essa assembleia e realiza ela com os proprietários. Na falta do incorporador, nós temos a Belmais e a Caixa tocando esses assuntos. A Caixa não se envolve, a Caixa não vai comparecer nessa assembleia, a Caixa não vai se fazer presente nessa assembleia, tá? Ela vai ser conduzida pela Belmais, que contrata uma empresa administradora chamada Protec, que é a empresa que vai conduzir esse primeiro momento. Essa empresa, a Protec, ela é uma administradora de condomínios, que é parceira da Belmais, que é a construtora do empreendimento, agora que está concluído, tá? Então, eles têm uma parceria onde eles fazem esse primeiro momento de instalação, de organização, de obtenção de CNPJ, de registro desta ata de instalação, para que o condomínio tenha uma personalidade jurídica já a partir de agora. Ela faz, e aí nós vamos comentar um pouco ali sobre o edital, a primeira previsão orçamentária, dá uma pensada na primeira previsão orçamentária, ela estrutura as primeiras cobranças de condomínio para que o condomínio possa existir, e ela faz um contrato por um período de 3 meses, tá? Então, ela fica durante 3 meses com vocês ali no condomínio São Luís. Neste período, vocês passam a conviver em coletividade, vocês passam a se apropriar do condomínio, e com isso vocês podem tomar decisões dentro desses 3 meses de manutenção ou não, por exemplo, da própria Protec, tá?
A Protec ela fica nesses 3 meses para deixar tudo em ordem, mas ela não tem uma renovação automática. Vocês é que determinam se ela vai continuar ou não à frente como administradora do empreendimento. Tá? Nesse momento, como esses custos são cobertos pela Belmais, esses primeiros custos de instalação, e eu já acompanhei esse movimento, não há nenhum problema nisso, né? Então, a gente já deixa mais leve, a gente só acompanha para ver se tudo dá certo mesmo e deixa o barco fluir, tá? Bom, instalado o condomínio, a gente, então, eu até vou compartilhar aqui a tela do edital de novo, só para falar sobre ele. Quais são os movimentos que serão realizados no dia 25 de julho, tá? Considerações gerais do empreendimento, a Belmais vai tecer alguns comentários, vai explicar o que ela fez, como é que ela encontrou o empreendimento, quais são as obras que ela concluiu. Então, ela vai fazer um panorama geral do empreendimento de vocês e qual foi o trabalho realizado pela Belmais no empreendimento. Tá? E, a partir desse primeiro momento, é oficialmente instalada a Assembleia Geral Ordinária, tratando sobre normas e regulamento interno, tratando sobre um orçamento condominial, que é a primeira previsão orçamentária que vocês vão ter nesse empreendimento, formulada e pensada pela Belmais, né, e pela Protec, e depois validada e revisada por vocês enquanto condomínio já instalado. Tá? Deverá ser feita uma eleição de um síndico, subsíndico e membros da administração. Neste primeiro momento, até não conversei com a Belmais se ela está levando, eu acho que sim, porque no Florença ela levou síndicos profissionais para serem escolhidos por vocês, que também têm um contrato de 3 meses. E aí vocês, nesse período, podem se estruturar e tocar o empreendimento. Eu vi manifestações lá no grupo de adquirentes que se manifestaram voluntários para assumir esta administração. Vamos conversar sobre isso. E o último item da Assembleia Geral Ordinária será informações sobre a entrega das chaves. Tá? No Florença, trazendo como parâmetro aí um empreendimento que a gente entregou recentemente, o condomínio foi instalado em fevereiro, mas a entrega de chaves acabou sendo em abril ou maio, ali, final de abril, começo de maio. Por quê? Porque ainda não tinha o Habite-se, assim como aqui no São Luís, ainda não tinha o Habite-se e a individualização das unidades quando foi instalado o condomínio. Né? Então, houve a instalação do condomínio para poder legalizar, registrar, criar CNPJ e deixar tudo pronto para quando a chave fosse entregue, a coisa já estivesse organizada, tá? O condomínio já estivesse organizado. E o mesmo está ocorrendo aqui. Então, no último item ali, informações sobre a entrega das chaves, a Belmais vai conversar com vocês qual é a expectativa de como eles vão fazer, quando eles vão fazer a entrega de chaves, como que eles farão, eles deixarão um dia lá determinado e vocês vão lá e fazem a recepção e a vistoria inicial do empreendimento. Então, vai ser debatido com vocês o quando e o como que haverá a entrega de chaves. Tá? Bom, então, por enquanto, tudo ok? Alguma dúvida até agora? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa até agora? Não, então vamos seguir. Bom, sobre normas e regulamento interno, tá? Que é o primeiro item da Assembleia Geral Ordinária. Todo empreendimento ele tem algumas regras internas conforme a sua organização e a sua estrutura condominial. Então, se tem piscina, se tem salão de festas, como é que vai funcionar a piscina, como é que vai funcionar o salão de festas, como é que vai funcionar essa estrutura. Né? Eu não sei se eles vão trazer, tá, essa norma, porque no outro eles trouxeram, e o que é feito aqui? É um regulamento básico, mínimo,
social para um condomínio como o de vocês. Tá? Não tem nenhuma novidade extravagante, mas é importante, por exemplo, nessas normas de regulamento interno, uma das coisas que são aqui estruturadas e pensadas é como é que se dará a mudança, a montagem de imóveis, o trânsito de trabalhadores para que vocês possam montar os apartamentos, né? Então, vai atuar, vai trabalhar em sábado, vai permitir domingo, até que horas, né? E nós, aqui do escritório, sugerimos lá no Florence, e aqui também no São Luís, nós vamos dar essa sugestão, que nestes primeiros 2 ou 3 meses após a entrega das chaves, que possa se fazer, sim, trabalhos em sábado, domingo, feriado, porque vocês estão esperando esse empreendimento há um tempão, está todo mundo se instalando de uma vez só, e aí não é permitido, então, um incômodo, digamos, num sábado, um domingo, para que se possa todo mundo ter possibilidades aí de fazer a sua mudança, fazer a instalação dos equipamentos, móveis, benfeitorias que vocês precisam para os imóveis. Mas esta decisão não é minha, nem da Belmais, nem da Protec. Essa decisão é de vocês. Vocês, enquanto Assembleia, vão deliberar e vão votar. Pode ser domingo, mas domingo de manhã, domingo de tarde, o dia todo, pode ser sábado. Vocês é que são o condomínio. Vocês é que vão decidir como que vai ser isso. Tá? Então, nessas normas de regulamento interno, que é o primeiro item da Assembleia Geral ali ordinária, vão ser traçadas linhas gerais sobre esses regulamentos. E depois vocês, enquanto condomínio, vivendo em condomínio, vocês vão, em determinado momento, querer revisar essas regras, mudar essas regras. Vocês podem criar regras temporárias, transitórias, e depois fazer regras definitivas mais adiante, quando já estiverem vivendo em condomínio. Segundo ponto ali, orçamento condominial, receitas e despesas. Como dito, a Protec tem uma experiência em administração de condomínio, administra centenas de condomínios, e ela já olhou o Residencial São Luís e já apresentou uma proposta orçamentária. Apresentou, não, vai apresentar, desculpe, eu não tenho conhecimento dela. Vai apresentar uma proposta orçamentária no dia 25, dizendo, olha, o condomínio de vocês tem normalmente essa despesa de luz, essa despesa de água, a água é coletiva, é individual, eles vão explicar ali as considerações de empreendimento. Vocês têm uma portaria 24 horas, ou não vão ter uma portaria 12 horas, aí vocês vão ter alternativas ali de orçamento. Aqui tem um síndico profissional, mas de repente vai ter um síndico morador, não vai ter essa despesa. E aí eles vão resumir isso numa previsão orçamentária, numa proposta de orçamento de condomínio inicial, taxa de condomínio, né? Eles vão dizer, olha, com essa estrutura mínima pensada para o São Luís, o condomínio ideal será de X valor de reais. E aí vocês vão dizer, ok, bacana, e vão aprovar neste dia o primeiro orçamento condominial de vocês, tá? Quando que vai ser cobrada a primeira taxa de condomínio? Após a entrega das chaves, tá? Não antes da entrega das chaves. Então, vocês não vão sair da reunião com um boleto de condomínio embaixo do braço, tá? Vocês vão após a informação do último item ali, que é informações sobre a entrega de chaves, após isso é que vocês vão, então, ter essa questão de começo da cobrança de condomínio, onde os primeiros condomínios serão feitos pela Protec, as primeiras cobranças, e depois aí da administração que vocês resolverem ou mantendo pela Protec. Temos uma pergunta ali no chatzinho. Quem fica responsável pelo pagamento da cota condominial dos apartamentos que ocorreram desistências? Que seriam desistências e rescisões de contrato, né, André? Bom, esse é um problema bem interessante, tá, André? Por quê? Porque esses apartamentos, teoricamente, eles são da construtora e a comissão de representantes, inclusive, vai trabalhar para que esses empreendimentos sejam, em algum momento, leiloados, e vai ter um embate aí entre nós, comissão de representantes,
e entre a Caixa para ver quem é que fica com o produto desses leilões, tá? Por quê? Porque a Caixa vai querer usar esses leilões para fazer frente à sua hipoteca, à sua alienação fiduciária que ela fez do financiamento da obra, e os condôminos vão querer, a comissão de representantes vai querer ficar com esse produto dessa venda para poder, eventualmente, alguma indenização de alguém que não conseguir ver-se indenizado pela Caixa como responsável solidária pelos danos causados no empreendimento, tá? Mas, veja, essas unidades, nesse primeiro momento, é um embate e praticamente são consideradas unidades de estoque e a construtora que deveria pagar. Como a construtora não existe, sumiu, escafedeu-se, elas viram parte da inadimplência. Né? Então, elas já são consideradas como taxa de inadimplência, como todo condomínio tem. Né? Todo condomínio tem uma cota de inadimplência, onde essa cota de inadimplência é rateada, é uma rubrica da planilha orçamentária, e ela é rateada entre todos os adquirentes, que cobrem essa taxa de inadimplência. E aí, com isso, ou a Caixa paga essa taxa de condomínio e tenta manter esses imóveis para ela para levar em leilão, ou o próprio condomínio, em 3, 4, 5 meses, pode o próprio condomínio leiloar essas unidades para poder fazer frente à dívida condominial. Tá? Então, nesse primeiro momento, é isso que ocorre com essas unidades. André, eu fiz um primeiro levantamento, até eu não tenho ele concluído ainda, mas eu tinha já verificado umas 8 unidades nessa situação, tá? Eu pretendo concluir ainda com algumas outras informações cruzadas, mas é mais ou menos isso que nós temos de unidades de estoque, mas a validar ainda, tá? Seguindo aqui no nosso debate, vamos adiante. Debate, apresentação, né? Ninguém está... Ainda ninguém está debatendo. Só o André ali fez 2 perguntas interessantes. Vamos lá. Depois tem ressarcimento. Sim, Robson, se a tua pergunta do ressarcimento, Robson, é referente à cobertura condominial da inadimplência das unidades de estoque, é isso mesmo? Tá. Sim, né? Como toda inadimplência que é coberta pelos condôminos que pagam suas cotas condominiais, tá? Essas unidades que, no segundo momento, pagam as suas cotas ou por conta de aportes financeiros, renegociações, ou por conta de venda das unidades de estoque para poder cobrar a inadimplência, aqueles que pagaram essa dívida toda fazem parte do condomínio e tomam decisões. Olha, o pessoal aqui estava devendo 8 mil, né, e nós cobrimos esses 8 mil durante 3, 4, 5, 10 meses. Agora entrou os 8 mil, ou através de um leilão, ou através de alguém que foi lá e pagou os 8 mil, se dizendo dono do imóvel. Bom, a coletividade vai pegar esses 8 mil e vai pensar, o que nós vamos fazer com esses 8 mil? Vamos reduzir o condomínio um pouco? Vamos deixar como fundo de reserva para uma eventual inadimplência futura? Vamos usar para uma benfeitoria para o condomínio, no salão de festas, instalar um ar-condicionado cassete no salão de festas? Vocês é que tomam decisão do que fazer com essa receita, tá? Mas não é um ressarcimento direto, normalmente não é um ressarcimento direto, eu cobri a inadimplência, agora eu vou pegar o dinheiro de volta, tá? Normalmente não é. Normalmente é uma decisão da coletividade. Porque não há, viu, Robson, não há uma linha direta em você cobra a inadimplência e tem direito de volta quando a inadimplência é quitada. Tá? Não é essa relação direta. É uma coletividade que se une para cobrir a inadimplência dentro da planilha orçamentária, dentro da previsão orçamentária. Até é importante a gente falar sobre inadimplência, tá? Entendi, tudo passa por uma negociação de acordo. Sim, isso. Veja, digamos que o inadimplente seja você, Robson, tá?
Você é um adquirente inadimplente, não paga os condomínios. Você vai ter multa, você vai ter correção, você vai ter juros. Se for uma cobrança judicial, vai ter honorários advocatícios. E você, num dado momento, vai pagar a sua dívida. Se você não pagar a sua dívida, o seu imóvel vai ser levado a leilão. Ponto. Tá? Então, mas a administração vai sentar contigo. Oi, Robson, o que está acontecendo? Por que não está pagando? Vamos tentar ajudar aqui. Normalmente, a coisa se resolve por negociação. Mas, unidades da construtora, unidades de estoque, né? Ou elas são leiloadas pela comissão de representantes, e aí vem um adquirente e compra, e parte do recurso é destinado a cobrir inadimplência, ou essa taxa de condomínio é paga pela Caixa, porque ela quer ficar com o imóvel. Então, por alguém é paga essa taxa de condomínio em algum momento, tá? E quando é paga a taxa de condomínio por leilão ou por pagamento efetivo, esse valor volta para o caixa, entra no caixa do condomínio, e vocês decidem o que fazer com isso em assembleias. Beleza? Quem tem apartamento com ação em andamento de indenização contra a Caixa, consegue negociar, vender, enquanto a ação está em andamento? Pergunta do Rudimar Feijó. Bom, Rudimar, te respondo com muita tranquilidade isso, tá? As ações indenizatórias que estão hoje tramitando contra a Caixa, tá? E já são algumas ações indenizatórias que já estão tramitando, elas são de direito pessoal e não de direito real. Qual é a diferença entre direito pessoal e direito real? O direito pessoal é pessoal, não está vinculado a nada, não está vinculado a uma coisa, né? E o direito real está vinculado a uma coisa. Direito real, uma hipoteca, uma alienação fiduciária, uma confissão de garantia hipotecária, e essas obrigações estão vinculadas à coisa, então vinculada ao imóvel. Eu não posso fazer nada enquanto eu não resolver essa alienação fiduciária, essa hipoteca, isso que está amarrado ao imóvel. O direito pessoal, que é a indenização, é o dano que eu sofri por não ter utilizado o imóvel desde 2017, o dano moral, isso é direito pessoal. Então, você pode vender, você pode alugar, você pode fazer o que quiser com o seu imóvel, que o seu dano não é afetado, tá? Isso é realidade total em qualquer empreendimento. A Caixa, ela não tranca a entrega das chaves por conta de ações indenizatórias, não, tá? Ela só não vai entregar a chave, por óbvio, para quem tem ação de rescisão de contrato. Aí não tem, porque o cidadão, na ação de rescisão de contrato, está abrindo mão da sua unidade. Agora, vocês que querem ficar com o empreendimento e vão ficar com o empreendimento, é direito pessoal, as ações não interferem em nada, tá? E até aqui quero abrir um parênteses aqui nessa pergunta do Rudimar, sobre a questão dos assédios que muitos de vocês têm sofrido, de advogados lá da Serra Gaúcha, né, sobre ações indenizatórias contra a Caixa. Tá? Pessoal, isso configura captação ilegal de clientela. Tá? Já tem algumas denúncias lá na OAB desses escritórios. Tá? Quanto mais de vocês fizerem essas denúncias, melhor, porque isso é ilegal na nossa profissão. Nós não podemos captar clientela de uma forma como está sendo feita, tá? Oferecendo causa, prometendo resultados jurídicos, é proibido para nós advogados fazer isso. Uma coisa é vocês consultarem o advogado, e o advogado dizer as possibilidades e oportunidades de uma indenização, mas não o advogado ir atrás de vocês e bater. Houve algum vazamento de dados, tá? Ou da construtora, ou da Caixa, de algum lugar houve vazamento de dados, onde esses escritórios conseguiram a informação dos dados de todos vocês, tá? Isso não tem como hoje investigar, a não ser que eles sejam obrigados a dizer de onde obtiveram esses dados, mas o fato é que esse ato que eles estão praticando é ilegal perante a nossa OAB, a nossa ética da profissão, tá? Fechei parênteses quanto a isso e vamos voltar aqui para a nossa Assembleia. Bom, sobre a questão do orçamento condominial, planilha orçamentária, inadimplência, alguém tem alguma dúvida nesse ponto?
Enquanto vocês formulam alguma coisa ou se manifestam, é importante saber o seguinte: vocês são condomínios de obra abandonada, tá? Num primeiro momento, alguns de vocês desistiram, mudaram de planos, e muitos de vocês que queriam usar o imóvel de imediato em 2017, hoje já não querem usar de imediato, e vão botar para aluguel, ou para venda, ou para alguma coisa. E pode acontecer, tá? Normalmente acontece em condomínios como o de vocês, uma taxa de inadimplência mais alta no início, até porque nem todos imediatamente sabem do empreendimento entregue e começam a pegar suas chaves, tá? Então, acontece aí, por um período curto, uma taxa de inadimplência mais alta no início e depois ela tende a cair, tá? Mas é só para prever, para avisar vocês que pode haver uma taxa de inadimplência um pouco mais alta nos primeiros meses, por conta dessa realidade do empreendimento, que é uma obra abandonada, né? E as pessoas aí que, ao longo do tempo, mudaram de planos. Bom, fechado o item ali, se ninguém tiver mais alguma questão, eu vou adiantar para a parte de eleição de síndico, subsíndico e membros da administração. Bom, todo condomínio... Opa, dívida é do AP da pessoa física. Robson, a dívida sempre é do imóvel, tá? Nunca é da pessoa física, porque essa é uma dívida pessoal, desculpe, perdão, grava, paga. Essa é uma dívida real, uma dívida vinculada à coisa, uma dívida que a gente chama propter rem, própria da coisa, tá? Então, o condomínio é uma dívida do apartamento, não é uma dívida da pessoa física. É uma dívida vinculada à pessoa física, vinculada ao proprietário, porque o condomínio tem que saber de quem cobrar, então vincula ao proprietário registral, mas é uma dívida da coisa. Essa é uma dívida que você não consegue vender o imóvel sem resolver ela, diferente da questão da indenização contra a Caixa, né? Então, essa é uma dívida relevante, vinculada à coisa, e é um bom exemplo do que é uma dívida próprio terreno, uma dívida vinculada à coisa que você não tem como vender sem resolver aquele problema, tá? Muito boa pergunta, obrigado. Bom, sobre a questão do síndico, subsíndico... só voltando, desculpe. Robson, como ela é uma dívida vinculada à coisa, mas tem que vincular a alguém que é proprietário da coisa, ela pode ser negativada, ela pode ser protestada, ela pode ser cobrada, ela pode ser executada, ela pode tudo, tá? Então, ela afeta a pessoa física, afeta o CPF ou CNPJ do proprietário, tá? Voltei, fechei parênteses. Eleição de síndico, subsíndico e membros da administração. Bom, todo condomínio tem que ter uma administração à frente. O síndico, normalmente, tá? Normalmente não, o síndico pode ser um síndico profissional ou um síndico residente, um síndico morador, tá? Esse síndico profissional, ele tem hoje, é muito usual isso, né? Para que você tenha alguém especializado, acostumado com a vida de um condomínio, que é profissional, especialista nisso. Há bons profissionais, há profissionais não tão bons no mercado, tem de tudo, tá? Mas é uma categoria que está crescendo e está se especializando cada vez mais, tá? Eu, inclusive, eu sou diretor adjunto da ANACOM, Associação Nacional de Advogados Condominiais, de advogados especialistas em condomínios, e nós temos uma interação boa com os sindicatos de síndicos profissionais. Os advogados condominiais atuam muito com síndicos profissionais, e essa relação ela é boa. Mas não quer dizer que não possa ter um síndico residente, um síndico proprietário, tá? Que vá tomar essas providências, fazer essa frente de administração. Então, vocês decidirão sobre um síndico profissional ou um síndico proprietário. Como eu falei para vocês, tem ali alguém que se candidatou, que se disponibilizou, então pode ser que alguém tenha. Minha opinião sobre isto, minha opinião pessoal sobre essa questão da eleição do síndico, eu acho relevante que o síndico seja um de vocês, e que vocês, síndico, subsíndico, também um de vocês, membros da administração, que é o conselho fiscalizador, o conselho deliberativo do condomínio, façam
entrevistas com síndicos profissionais e escolham vocês o síndico profissional que vai cuidar do condomínio, tá? Então, a minha opinião para esta instalação de condomínio é não eleger um síndico profissional agora e vocês mesmos, em 2 semanas, 1 semana, vocês tomarem uma decisão. Eu posso indicar vários síndicos profissionais que eu conheço, um bom trabalho, vários de vocês conhecem síndicos profissionais também, e aí fazer aí uma entrevista com os profissionais e escolher aqueles que vocês mais se adequarem, aí, se compatibilizarem, né? E aí convoca uma assembleia que elege e contrata esse síndico oficialmente. Então, essa é a minha opinião sobre a questão do síndico. Subsíndico é alguém de vocês, tá? Não existe subsíndico profissional, tá? Então, normalmente, um de vocês é o subsíndico, e aí o síndico pode ser contratado ou síndico morador proprietário, e o subsíndico sempre é um síndico, um morador, um proprietário, que faz as funções de síndico na ausência ou impedimento do síndico. O subsíndico substitui como vice-presidente, tudo que vocês conhecem aí. Membros da administração, normalmente são 3, com suplente, né? Então, são 3 condôminos, que são do conselho do condomínio, que é quem fiscaliza os atos do síndico, quem fiscaliza os atos da administração, tá? Então, e dentre esses 3, se escolhe um presidente e também se elege um suplente. Na ausência ou impedimento de um conselheiro, o suplente vai lá e o substitui, tá? Então, essa eleição vai ocorrer. Minha opinião, que vocês podem acatar ou não, mas a opinião é minha, como especialista na área, na minha opinião, é interessante que se faça um orçamento aí, uma entrevista com vários síndicos do mercado, para que vocês possam escolher quem vai ser o administrador de vocês. Tá? Alguma dúvida até esse ponto? Nenhuma. Vamos para o último item da nossa conversa de hoje. Informações sobre a entrega das chaves. Bom, eu en passant, já falei sobre isso, tá? A consultora Belmais, por informações minhas até essa semana, ainda não tinha o habite do empreendimento. E para a entrega das chaves, ela precisa ter o habite, precisa ter a liberação da Caixa e da seguradora, tá? Isso, lá no Florença, a experiência mais recente que nós temos, demorou 2, 3 meses, praticamente, para ter essa liberação efetiva após a instalação do condomínio. A instalação foi em fevereiro, a entrega foi final de abril, começo de maio, a entrega das chaves, tá? Então, pode acontecer que o habite, por uma questão técnica, por uma questão fiscal, uma dívida, alguma coisinha, pode acontecer que o habite se demore um pouco, tá? E a entrega das chaves normalmente se dá após o habite. Eu não, no lugar de vocês, tá? Eu não aceitaria a entrega da chave efetiva antes do habite. Ah, na posição de vocês, eu digo que não. Tem que ser com efetivo habite, porque o habite é exatamente o que diz a palavra. Habite-se, pode habitar. Então, se eu não tenho autorização municipal para habitar, eu não tenho que pegar chaves ainda, né? Acontece em alguns empreendimentos de se pegar a chave antes do habite para ir tomando providências, para ir tomando, né, para organizando o apartamento, montando o apartamento e tal, mas aí é uma questão de vocês, coletividade, decidirem, né, ou até mesmo individualidade, né? Por mais que o condomínio seja instalado ali, eu acho que é uma decisão de vocês fincar pé e dizer, eu quero o habite. Para quê? Para que eles tenham um cachorro mordendo o calcanhar deles. Ah, entregamos o condomínio está entregue, entregamos as chaves, e aí a Caixa relaxa. Ah, eu não tenho mais multa mensal, porque eu já entreguei as chaves, eles aceitaram a chave. A construtora relaxa, a Caixa relaxa, todo mundo relaxa, porque já entregou as chaves, e aí parou a obrigação delas e parou o dano, né? Porque o dano da Caixa para com vocês, ou da construtora para com vocês, é até a efetiva entrega do imóvel. Se vocês receberem a chave antecipadamente ao habite,
deixa de ter esse cachorro mordendo o calcanhar deles, e a minha opinião técnica é aceitar a chave somente com efetivo habite do empreendimento, registrado na matrícula. Tá? Então, vejam, nós temos dois momentos, né? Eu tenho a carta de habite, então eu posso ter o documento, a carta de habite na mão, e eu tenho o registro, a verbação, perdão, desse habite na matrícula do imóvel. É quando tudo efetivamente deu certo, porque para eu levar para a matrícula do imóvel, eu preciso ter a CND do INSS, preciso pagar o imposto da obra do empreendimento. Enquanto eu não pago o imposto da obra e não tenho a CND do INSS, eu não consigo averbar o habite na matrícula do imóvel, né? E então a construtora e a Caixa, uma vez entregue a chave na mão de vocês, elas estariam tranquilas tranquilas, sem multas, né, para estar correndo atrás. Qual é a questão principal aqui, tá, gente? É o seguinte: enquanto não tem o habite averbado na matrícula, o empreendimento documentalmente não está pronto. Ele pode estar pronto fisicamente, ele pode ter o habite, mas documentalmente ele não está pronto ainda. Registralmente ele não está pronto. E por que é importante ele estar pronto registralmente? Porque é quando tem a virada de chave de vocês da amortização de contratos. É quando vocês passam a poder utilizar o FGTS para quitar a dívida, passam a poder vender efetivamente, aí sim, né? Você só consegue vender efetivamente, a pessoa que está comprando, conseguir um termo de quitação da dívida que está na matrícula do imóvel, conseguir financiar o imóvel com outro banco, com consórcio, você só consegue vender efetivamente, liberado, depois que passa pela matrícula do imóvel o habite, com a CND do INSS. Então, minha opinião técnica é só receber chave quando sair a matrícula com habite averbado na matrícula, ou seja, a obra efetivamente está completamente pronta do ponto de vista físico e do ponto de vista documental. O Rudimar perguntou ali quanto tempo para concluir essas etapas. Como a gente está falando de documentos que partem de autorizações públicas, né, o Rudimar, e algumas questões também de caixa e seguradora, isso pode demorar ou já estar todo pronto e só levar a registro. Eu não acompanhei esse movimento, até sexta-feira não tinha tudo pronto, tá? E pode ter algum embaraço de meio de caminho ali, por exemplo, usando o exemplo do Florença de novo, no Florença, a prefeitura tinha uma pendência municipal que ela queria ver quitada antes de expedir o habite, né? Então, isso demorou um tempo. Depois disso, a Caixa e a seguradora, elas ficaram ali segurando e não faziam reuniões, porque elas tinham um embate jurídico, o que não é o caso do São Luís, pelo menos. Elas tinham, a Caixa e a seguradora tinham um embate jurídico para concluir a obra, e motivado pela ação judicial que a associação interpôs contra a Caixa, que a Caixa, então, demandou contra a seguradora e aí mandou a seguradora concluir o empreendimento. Então, por conta dessa ação judicial, eles tinham uma discussão a ser resolvida e aí, enquanto não resolvia isso, não liberava as chaves. Isso demorou umas 2, 3 semanas para ser debatido, tá? Então, eu não sei, na realidade, do São Luís, como que eles estarão na entrega das chaves ali. Nós saberemos, sim, quais são os passos, como é que estão estruturados para isso. Garantia de obra ficará a cargo da Belmais? Sim, a garantia de obra é da Belmais. E o período começa a contar de quando? A data de expedição do habite. O habite é a data inicial do cômputo do prazo da Belmais. Importante, tá, gente, que tem algumas... As garantias têm algumas validades, né? Alguns prazos. Por exemplo, algumas coisas que são esquadrias e tal, tem um prazo mais curto. Algumas coisas têm prazo de 90 dias, outros de 1 ano. E a obra 5 anos e estrutura mais tempo, tá? Então, vocês vão receber um manual da Belmais, um manual de garantias, e é importante que vocês testem todos os equipamentos, hidráulico, elétrico, quadro de luz, esquadria, testem tudo
para que vocês possam eventualmente reclamar de alguma coisa o quanto antes, tá? Mas a garantia é da Belmais. Pessoal, mais alguma dúvida, mais alguma questão que vocês queiram tratar aqui no nosso bate-papo? Se quiser, inclusive, abrir o microfone, fique à vontade. Nada? Alguém para abrir o microfone, pelo menos, para me dar um tchau, para a gente se despedir? Ninguém quer se despedir. O pessoal tá meio envergonhado aí, Rafael. Pois é, Rudimar. Pega essa tua guitarra aí e toca para nós alguma coisa, então. Ô, Rafael, em relação ao processo, uma vez teve umas últimas reuniões que eu participei ali contigo, né? E tu aconselhou que colocasse ação, um processo após a conclusão da obra, né? Pegar a chave, a partir que tu pega a chave ali, que seria mais interessante colocar ação, né? Não foi um conselho, assim, enfim, né? Cada um agisse, né? Conforme o consentimento aí. Mas então, assim, a minha pergunta é se hoje já se torna mais viável, aconselhável colocar agora, ou realmente esperar para pegar o valor atual do imóvel em relação à ação, ou é indiferente? Tá. O Rudimar, eu não me lembro, e eu até pode ter havido aí uma falha aí na comunicação minha para vocês, mas assim, ó, eu explico que há diversos momentos que você pode ajuizar a ação indenizatória, tá? Você pode ajuizar antes, quando da entrega das chaves, ou após a entrega das chaves em até 10 anos, tá? Tem até 10 anos para ajuizar a atuação. Tá? Porque o descumprimento contratual, o prazo prescricional é de 10 anos. Então, o que eu comento é que quando você tem a efetiva entrega das chaves, você tem a delimitação do dano. Então, o que eu comento é, a ação, quando você ajuiza após a entrega das chaves, você tem a delimitação do dano. Ó, o dano aconteceu, pronto. Terminou o dano, não tenho mais o dano, não estou mais sofrendo o dano, agora eu quero ver indenizado o dano até aquele momento. Mas a ação ela pode ser intentada antes da entrega das chaves, como vários já fizeram, dizendo, eu quero me ver indenizado até tal data, que é a data efetiva da entrega das chaves. E você prematuramente começar esse debate, e eu digo até, entrar na fila da execução mais cedo, porque tem gente que já entrou com a ação e que vai terminar a ação mais cedo do que aqueles que estão começando a ação a partir da entrega das chaves ou a partir de hoje, né? Então, estão entrando na fila mais cedo, né? Em contrapartida também, há uma outra situação que é, hoje, na Justiça Federal do Rio Grande do Sul, que é quem cuida das ações da Caixa, como a de vocês, já há, pela pesquisa jurisprudencial que a gente fez, uma formação de convencimento de que nesta obra específica a Caixa é responsável solidária, tá? E com isso fica mais fácil das ações individuais terem sucesso indenizatório, tá? Rescisão de contrato, certo, mas indenizatório fica mais simples, quando a Caixa já tem uma responsabilidade. A Justiça Federal, em vários julgamentos, já disse, a Caixa, nessa obra, no São Luís, foi responsável pelo insucesso do empreendimento, tá? Então, mas assim, o momento oportuno é qualquer momento. Existe um momento melhor, pior? Depende. Aquele que entrou antes vai entrar na fila mais cedo, aquele que entrou depois vai ter a data consolidada ali do dano. Tem alguns que entram depois porque não querem, como o Robson ali fez uma pergunta, não querem dúvidas, né, se a Caixa vai trancar ou não a chave dele, e aí prefere entrar quando a chave for efetivamente entregue. Tudo isso é decisão de vocês, acompanhado do escritório jurídico que vocês escolherem para as ações individuais, tá?
Outra pergunta, na verdade, em cima disso, né? Qual é o tempo que geralmente é levado, conforme a tua experiência, o histórico, qual o tempo, assim, que leva até sair a ação mesmo, né, indenizatória? As ações na Justiça do Trabalho indenizatórias tramitam em torno de um ano e meio em primeiro grau, depois, no segundo grau, em torno de 6 meses, ou seja, de 1 ano e meio a 2 anos, você tem o final da ação. E durante este período, tá, as ações indenizatórias, elas têm o valor corrigido pelo IPCA na Justiça Federal e mais 1% de juros ao mês a partir durante o processo, a partir da sentença, tá, conforme o caso. E o valor é corrigido durante todo o período. Então, se você tiver hoje um conteúdo indenizatório, né, determinado a partir de hoje, você, até o recebimento, daqui a 1 ano e meio, daqui a 2 anos, você vai ter aí uma correção em juros durante o período, tá? Então, o tempo, ele não é ruim, né? A não ser que você queira, eu preciso dessa indenização, eu tenho que botar dinheiro no bolso, por exemplo, uma indenização vinculada a um dano de um veículo. Se eu não receber a indenização, eu não consigo arrumar meu carro. Aí você tem o desespero, a pressa de receber a indenização o mais cedo possível. Mas uma indenização desvinculada a um dano que precisa ser sanado, como é o caso de vocês, já atrasou a obra. Você já tiver o dano. Agora é ser compensado pelo dano. Esse dano, e tendo a Caixa como devedora solidária, ou seja, alguém que não vai fugir, não vai vender patrimônio para não te indenizar, aí essa demora de 1 ano e meio, 2, ela é boa, porque ela aumenta o conteúdo indenizatório pela correção do período. Respondido? Perfeito, obrigado, Rafael. De nada, Rudy. Mais alguma questão? Bom dia. Tá me ouvindo? Estou ouvindo, mas o nome está como João Taylor. Sim, a gente está participando junto aqui da reunião, João. Ele é o proprietário, é o meu pai. A gente tem uma dúvida, assim, nós não estamos aqui no grupo, né? Meu pai está no grupo, ele comprou o imóvel, só que a gente não tem acompanhado esse pagamento. Eles fizeram uma comissão, fizeram um pagamento, né? Juntaram dinheiro, pagaram, acho que o teu trabalho, né? Eu não sei direito como é que funcionou isso. Ele não pagou nada até o momento. Eu queria saber como é que vai funcionar isso aí. A gente vai pagar depois que a gente tiver entregado a chave, essa comissão, como é que funciona? Então, a comissão de representantes, tá? Ela, quando for tudo entregue, tudo bonito, né? Ela vai se reunir com todos vocês, inclusive até mesmo se reunir em condomínio, para poder apresentar para vocês aquilo que eles pagaram, que eles, então, um grupo, né, que, com exceção, por exemplo, do João Taylor, né, que, obrigado pela tua pergunta e pelo teu exemplo, vão poder dizer para os demais, gente, esse foi o custo que nós tivemos com o escritório jurídico e a gente, então, quer se ver ressarcido proporcionalmente. Então, vamos lá, 90 unidades, 20, 30 compareceram, então os outros 60 fazem um pagamento proporcional para esses serem ressarcidos proporcionalmente aos pagamentos, tá? Então, num dado momento, isso vai ser trazido para a coletividade, fica tranquila, tá? Tem uma reunião agora essa semana, né? Terça-feira, né? Não, o que tem terça-feira é a instalação do condomínio, que é o objeto da nossa conversa de hoje, tá? É a instalação do condomínio. E, inclusive, trazendo o teu exemplo aí, tu representando ou estando junto com o teu pai, tem gente que já teve falecidos, tá? Adquirentes falecidos nesse meio tempo, já soube. Você, por exemplo, pode ir representando seu pai. Aí vocês que não puderem comparecer, por favor, outorguem procuração para alguém. Porque para instalar o condomínio, nós temos que ter a presença, o quórum de 2/3 de todos os proprietários. Então, se não puder comparecer, outorgue procuração para alguém. O escritório pode representar vocês, se vocês quiserem, tá? Então, façam isso. Outorgue procuração para alguém para a gente poder ter o quórum de 2/3 lá na Assembleia do dia 25. Então, esta Assembleia, só confirmando, ela é a Assembleia
do condomínio, não é uma assembleia da comissão de representantes. Tá? E essas duas estruturas vão caminhar em paralelo. O condomínio e a comissão de representantes têm missões e funções distintas. E vão trabalhar em paralelo durante um período. Mais alguma dúvida? E o pessoal que está participando dessa comissão está pagando quanto mensalmente hoje? É por mês? Como é que é? Ou foi um valor único? Eu não me lembro. Alguém da comissão aqui pode dizer aí quanto é que está o pagamento mensal de vocês? Isso é como a equipe do financeiro não cuido desses assuntos. R$80 o André está falando aqui, ó. Tá. Obrigado, André. Então, viu, só lhe dando um exemplo, então, né? R$80, digamos que tem 30 pessoas participando, tem uma receita mensal de 2.400. Mas são 90 unidades, então, dividido por 90. Na realidade, cada um, se todo mundo colaborasse, cada um deveria pagar o equivalente a R$26 por mês. Não 80, mas 26. Então, num dado momento, a comissão vai dizer: João Taylor, olha só, tu nos deve tantas parcelas de R$26 para poder compensar aqueles que pagaram 80. Então, em um dado momento, isso vai ser organizado, tá? Tá certo, obrigada. De nada. Pessoal, pode falar. Outra pergunta que eu tenho é referente a essas ações, assim, né? O pessoal está entrando com uma ação contra a Caixa, né, para esse ressarcimento. Por exemplo, se a gente entrar com ação contra a Caixa, a gente fica impedido de pegar um outro financiamento junto à Caixa, a gente fica com alguma restrição junto à Caixa, porque a gente acionou a Caixa ou algo do tipo, porque de repente quer fazer um empréstimo junto à Caixa para alguma outra coisa, né? E daqui a pouco a gente fica impedido, né? Tá. Não, tá? Porque o que você fica impedido é se você for inadimplente com a Caixa, mas não quando você busca um direito, uma indenização contra a Caixa, tá? Então, não há nenhuma represália administrativa se você estiver discutindo um direito judicial, tá? Eu não conheço, não tenho informações sobre alguma represália nesse sentido. Se você for inadimplente da Caixa, você não pagar seu financiamento ou não pagar seu cartão de crédito, aí sim, aí você tem uma restrição de crédito. Mas a ação indenizatória não é uma restrição de crédito. Você é autor, você não é ré, tá? Então, fica tranquilo, ações indenizatórias não te negativam, não te impedem de nada. Isso é um histórico que eu acompanho há décadas, tá? Não causa nenhum constrangimento a vocês. Certo, então tá. Outra dúvida, eu não sei se seria contigo, né? A gente até já conversou lá com o gerente do banco, né? Hoje não está sendo cobrado nada de juro de obras e nada. Quando é que vai começar a cobrar de novo? Como é que tem uma previsão? É só depois da entrega da chave? Como é que funciona? Perfeita tua pergunta, tá? Os juros de obra no São Luís foram administrativamente suspenso pela Caixa num determinado momento, tá? Eu até atendi 2 clientes da Caixa, do São Luís essa semana, lá no escritório, que nos contrataram para as ações individuais, e eu verifiquei que esses 2 pagaram juro de obra até final de 2018, quando a obra deveria ter sido entregue em abril, se não me engano, de 2017. Este período de juro de obra pago após a data que deveria ter sido entregue o empreendimento, esse período também é ressarcível, tá? A Caixa nas ações que se move, são 3 pedidos que se faz, tá? André, são 36 meses de juros que foram cobrados, só que 25 são legítimos, que é da assinatura do contrato em 2015 até a previsão de entrega em 2017. O que é ilegítimo de cobrar e que é devido pela Caixa devolução é de maio de 2017 em diante. Então, desses 36, digamos, 11 meses de juros, que dá aí uns R$4.500, R$5.000 de juros pagos para alguns, pelo menos foi o extrato que eu olhei essa semana, tem uns R$4.500 de juros, com correção, juros, né? Tem uns R$4.500 de juros a ser ressarcidos, R$5.000 de juros a ser ressarcidos pela Caixa. Isso dentro do processo vira 8, 9 mil, tá?
Mas esse é o período, então, de ressarcimento que a Caixa tem de cobrança, que cobrou indevidamente após a efetiva data que deveria ter sido entregue o impedimento. Então, quando que a Caixa volta a cobrar juros? A Caixa volta a cobrar juros e volta a cobrar a parcela efetiva somente com a efetiva entrega do impedimento. O que é a entrega do impedimento? É depois que o habite passa pela matrícula do imóvel e depois que a matrícula do imóvel entra na Caixa dizendo está tudo certo, tudo regularizado, ela inicia, então, a fase de amortização do contrato, onde você paga amortização, juros, seguro e taxa. Aí a tua parcela plena, mais ou menos, um pouco maior que aquela parcela que vocês estimaram lá em 2015. Por quê? Porque o saldo devedor é corrigido. O juro é suspenso, mas o saldo devedor é corrigido. Outra dúvida. Então, seriam duas ações diferentes que teria que entrar contra a Caixa. Uma para pedir esses juros de obra cobrado indevidamente e outra para ressarcimento por atraso da obra, isso? Não, é uma ação única, tá? Que vocês vão demandar com o advogado da confiança de vocês, uma ação única que vai reunir os 3 pedidos, tá? O dano moral, que a Justiça Federal tem dado R$10 mil, em média, de dano moral pelo descumprimento contratual. O segundo pedido é a taxa de fruição, ou seja, o equivalente a um aluguel pelo período de maio de 2017 até hoje. Isso dá, eu fiz um cálculo essa semana, isso dá em torno de R$80, R$90 mil de indenização, porque é 0,5% sobre o valor atualizado do imóvel. O valor atualizado do imóvel é mais ou menos 240 mil, então seria R$1.200, mais ou menos, de indenização mensal, de abril de 2017 até a efetiva entrega. Isso vai dar uns 80 meses de atraso, vezes 1.200, vai dar uns R$96 mil de indenização. Tá? Essa é a possibilidade, tá? Então, 10 mil de dano moral, uns 96 mil de indenização e mais o juro de obra, mais os 4.500, 5 mil de juro de obra daquele período de maio de 2017 em diante, todo o juro de obra pago após a data que a obra deveria ter sido entregue, a Caixa tem sido condenada a devolver também. Então, respondendo a tua pergunta, é uma ação só com os 3 pedidos, tá? Não precisa ter 3 ações para fazer a mesma, para pedir contra o mesmo réu, o mesmo motivo, a mesma causa de pedir, e você fazer ações separadas para pedir sobre uma mesma causa de pedir, tá? Tá, mas outra pergunta. Não sei se tu sabe. Até te digo, obrigado pelas perguntas, porque daquela história, a minha dúvida pode ser a dúvida do outro, né? É verdade. Mas obrigado pelas perguntas. Hoje, por exemplo, esse valor atualizado do imóvel, tu me falou aí em 240 mil, mas junto à Caixa, junto ao contrato que eu tenho lá hoje com ele, por exemplo, se eu quisesse pegar, eles me entregaram a chave do imóvel hoje, se eu quiser pagar à vista o meu financiamento junto à Caixa, não vai ser esse valor atualizado, né? Vai ser o valor que eu contratei lá no início do contrato, né? O valor que eu vou pagar do imóvel, né? Sim, o que acontece? O valor atualizado do imóvel... Isso é uma coisa muito bacana, tá? Eu sou entusiasta de financiamento imobiliário. Um entusiasta. Por quê? Porque o financiamento imobiliário, você financia 80%, 70% ou menos do bem, e você paga 20% com FGTS, dinheiro, sei lá o quê, tá? Uma porta com cria, um carro, não interessa, você tem que pagar uma faixa, um percentual, e 80% do imóvel financiado. Bom, quando você vende o imóvel, você não tem que dar para a Caixa 80% do valor da venda, porque ela te emprestou 80% do valor do imóvel. Você tem que dar para a Caixa o valor da dívida atualizada, do saldo devedor atualizado. E no caso de vocês, né, que vocês vão começar a fase de amortização agora, vocês vão perceber que o saldo de financiamento de vocês, proporcionalmente ao valor total do imóvel,
é menor do que o percentual que era no início. Por quê? Porque o imóvel valoriza a uma taxa superior à taxa de atualização do saldo devedor de vocês. Resumindo, vocês compraram imóvel por 150 mil, que hoje vale 240 mil. Então, se a gente pegar 100 mil dividido por 150, nós temos uma taxa de valorização do imóvel de 2015 até hoje de uns 66%. Mas o saldo devedor de vocês não corrigiu 66%. Corrigiu muito menos que isso. Muito menos que isso. Porque a correção é pela TR, que é ridícula por ano, né? Então, veja, se vocês lá atrás financiaram 20%, 80% e deram 20% de entrada, hoje, querendo vender o imóvel, isso muda drasticamente. Porque como o imóvel valorizou muito mais do que a correção monetária do saldo devedor, houve um distanciamento entre aquilo que vale do patrimônio de vocês e a dívida efetiva com o banco. Tá? Então, fica tranquila, o teu saldo devedor é aquele que tu contratou mais a correção monetária do período e pronto. Não vai acompanhar a valorização do imóvel. Ah, tá ok, então. Obrigada. De nada. Mais alguma dúvida? Estamos aqui com 1 hora de bate-papo, não é reunião, é um bate-papo. E estou à disposição se tiver mais alguma dúvida. Perfeito. Pô, fala, Vitor. Sobre esse assunto que tu acabaste de comentar agora aí, eu venho acompanhando no aplicativo da Caixa ali. A minha pergunta é se você tem a informação de que talvez esse saldo devedor é real, aquilo que está nesse aplicativo da Caixa ali, porque realmente é um valor bem baixo em relativo ao valor de mercado do produto, né, do apartamento. É que, Vitor, tu tem que pegar teu contrato, tá? É muito simples. Tu pega teu contrato e olha quanto que foi o saldo devedor, quanto que foi o total de financiamento que contratou com a Caixa. Depois tu vai ali um pouco mais adiante no contrato, tá? E tu vai ver qual é a correção monetária prevista no teu contrato, que é a TR. E aí tu pega o teu saldo devedor e corrige pela TR. Tem aí aplicativos gratuitos na internet, aplicativos não, sites gratuitos na internet, como o DR Calc, né? .net, onde você pode fazer a simulação. Ó, tu bota o saldo devedor de 2015, aquele saldo do financiamento que você tomou, aplica a TR e vê quanto é que tem o saldo hoje. Tá? Até tem uma informação ali de um proprietário, o André, a TR era 0 até 2020, agora está em torno de 1,23% ao ano, é o comentário do André ali. Então, o teu saldo devedor de 2015 até 2020 praticamente não corrigiu, e corrigiu de 2020 em diante. Então, o teu apartamento valorizou, hipotético, 60% de 2015 até hoje. Hoje, tu não compra o teu imóvel por 150 mil, que foi o valor que vocês compraram em 2015. Hoje, teu imóvel, se tu vender por 220, 200, tu está vendendo barato, na minha opinião, minha modesta opinião, né? Mas o saldo devedor é simplesmente o saldo corrigido. Tá? Então, isso é muito bom, sim. Tá? Pode acreditar, pode se beliscar, é realidade. E ainda, com a compensação indenizatória do período, para quem conseguir, né, sucesso nas suas ações indenizatórias, ainda com a possibilidade, veja, de uma indenização que praticamente quita o saldo devedor. Né? Obrigado. De nada, realmente... Mais alguma dúvida? Eu não sei se seria pertinente, né? Mas eu gostaria de saber onde é que é o teu escritório. A reunião, ela não pretende, tá, falar sobre as indenizatórias, tá? Então, depois eu lá nos grupos, né, todo mundo sabe meu número pessoal e meus dados, mas eu coloco aqui no chat, não tem importância. E aqui está o telefone lá do escritório,
E o site do escritório é esse aqui. Esse é o escritório que atende, que assessora juridicamente a comissão de representantes, onde nós temos algumas ações judiciais movidas em nome da comissão de representantes, onde nós trabalhamos já junto à Caixa, representando vocês juridicamente. Tá? É o escritório que atende a coletividade hoje. Tá? Prezados, mais alguma dúvida? Bom, não me excusando, tá, de responder alguma dúvida posterior nos grupos, me chamarem sem problema algum, tá? Obrigado, Rudimar, pela participação, um grande abraço. Abração. E eu também vou encerrar, então, esse bate-papo de hoje, agradecendo a presença de todos vocês, né? Vou pegar essa gravação e vou postar lá no grupo para que os demais tenham acesso. E tenham todos um bom final de semana e alegres aí da instalação de condomínio no dia 25 e alegre por, em breve, termos aí a chave do São Luís para todos vocês. Um grande abraço, fiquem bem, fiquem em paz. Um abraço, Rafael. Foi bem esclarecedor já a nossa conversação. Obrigado, Arthur. Obrigada, um abraço. Tchau, tchau. Não é dos dois.